Logo, logo o pessoal tá chegando. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindas e bem-vindos aqui a essa live. Eu estou muito feliz em compartilhar esse projeto com todos vocês. O Marcos já está aqui, então a gente vai começar já com o Marcos. Deixa eu já até chamá-lo aqui. Para a gente bater um papinho. E aí, Marcos? Olá, tudo bom? Eu acho que eu Tudo não bem? apareço. Eu acho que ainda não. Pera lá, faz o seguinte, vamos tentar te colocar novamente, pode ser? Pode ser. Vou sair Vai, então. aí você, isso, solicita para entrar novamente. Só para a gente acertar a imagem do Marcos. Aqui, aqui. Opa, agora Ah, está vendo? agora o Marcos está aqui com a gente. Boa noite, Marcos. Bem-vindo aqui ao A Gente Conversa, o nosso projeto. Eu estou muito feliz em ter você aqui, eu estou muito feliz em você ser o meu primeiro convidado. A gente já conversou previamente em relação a como seria essa primeira live, né? Então, eu vou falar algumas coisinhas rapidinho, a gente vai te apresentar, mas eu quero também que depois você compartilhe comigo e com todos nós que estamos aqui nesse meu projeto, que tudo que você já viveu e tudo mais, a gente vai bater esse papo bem legal, bem bacana, tá certo? Então, gente, antes de tudo, novamente agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente. Eu estou muito feliz em ter vocês aqui, eu estou muito feliz em receber o Marcos, eu estou muito feliz em compartilhar tudo que o Marcos tem para dizer e conversar com a gente, né, em toda essa trajetória aí, desde que a gente se conheceu em 2016 e tudo mais. O A Gente Conversa, então, é um projeto multiplataforma, né? Então, esse momento aqui, ao vivo, ele acontece toda quarta-feira, às 7h30, onde sempre na semana, na segunda-feira, eu opto por apresentar um entrevistado. E aí, depois desse vídeo realizado aqui ao vivo, ele vai para o IGTV, aqui no meu perfil mesmo, @randyfusieger, e o áudio dessa entrevista, ele se transforma em um podcast que é veiculado no Spotify, e também eu vou deixar no link da bio o link do podcast original mesmo, porque às vezes não tem Spotify, eu não consigo ouvir por lá. É possível também ouvir pelo Castbox, que é a plataforma que cedia esse meu podcast, tá certo? Então, todas as informações vão ser apresentadas para vocês no feed, nos stories. Os links estão disponíveis também, então o link do podcast está lá na minha bio, então é só entrar, ele está elencado, e aí a gente consegue ter essa proximidade aqui todas as quartas, e para quem perder, para quem quer rever, para quem quer ouvir, em vez de ver o áudio, vai ter essa possibilidade também, então, nessas multiplataformas. Bom, pessoal, chegou a hora então. Marcos Vinícius Aragão Furtado nasceu em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, em 10 de junho de 92. O Marcos tem 28 anos. Ele é jornalista em informação pelo IBMEC, no Rio de Janeiro, e venceu em 2016 a 11ª edição do Prêmio Jovem Jornalista, que é realizado pelo jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, e em parceria com o Santander. E ele foi daí até Navarra, na Espanha, na Universidade de Navarra, para a realização de um intercâmbio. Mas é claro que ele tem muita coisa para compartilhar com a gente, muito mais informações para nos dizer, e quem vai dizer isso é ele próprio. A gente vai bater um papo hoje, então, como o jornalismo sendo uma ferramenta transformadora e criadora de oportunidades nas favelas e periferias. Marcos, a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, boa noite, né? O Randy é um querido. Eu conheci ele, inclusive, né, nesse concurso que tem do Jornal Estado de São Paulo, em parceria com o Banco Santander. Foi uma semana de palestras, né, de jornalismo.
E foi muito maravilhosa aquela semana. E a gente conhecia estudantes do Brasil todo. E o grupo, né, que se formou naquela semana, o Randy estava incluído, tinha também outras pessoas. E ficou essa amizade. E depois acabou que eu fui para a final do concurso, eles acompanharam o processo todo e ganhei aquela edição. Uma coisa assim que, meu Deus do céu, parar para pensar naquela história especificamente é um ponto, é um divisor de águas na minha vida, sabe? Mas, enfim, em primeiro lugar, me apresentando, sim, ele falou tudo correto, inclusive é 10 de junho, hoje é 17, então semana passada foi meu aniversário. É. E, bom, eu sou de Belford Roxo, Baixada Fluminense, é uma região do estado do Rio de Janeiro que é muito esquecida, porque nacionalmente as pessoas escutam muito falar de Rocinha, Cidade de Deus, de Maré, mas Belford Roxo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, que são cidades, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro, pouco se escuta. E são cidades que ajudam a economia do Rio de Janeiro a se movimentar. E acaba que é esquecido pelo poder público. Tem ruas que não têm asfalto, a própria rua da minha mãe não tem asfalto, não tem saneamento básico em muitas delas, então é uma questão muito problemática. E foi em 2014, eu fiz o Enem daquela edição, e com isso eu passei para 2015 para o IBMEC, né, que é uma faculdade da Barra da Tijuca, um bairro nobre, né, aqui do Rio de Janeiro, que se concentra as pessoas com muito dinheiro. Enfim, e eu fui estudar com a cara e com a coragem, e na época, hoje ainda a mobilidade urbana é uma questão no Rio de Janeiro, mas na época era ainda pior, porque não tinha ainda havido aquelas obras olímpicas, né? As obras que deixaram os legados olímpicos no Rio de Janeiro. Então, às vezes, eu enfrentava 3 horas de trânsito, até porque também estava, né, acontecendo naqueles momentos as obras, e era uma questão muito complicada. Bom, o Randy falou dessa questão, né, do jornalismo como ferramenta transformadora para periferias, para favelas, e sim, de fato, o jornalismo é uma ferramenta muito importante, não só para a periferia, para a favela, mas como para a sociedade de modo geral. A gente aprende na faculdade que o jornalismo ele tem uma função social muito importante, porque se a gente for pensar na história, né, grandes revoluções, grandes quebras aí de paradigmas aconteceram por meio da comunicação, né? A gente tem ali a questão de Gutenberg com a prensa, aí depois vem, mais recentemente, a internet, a televisão. Então, a gente vê que a comunicação, de um modo geral, ela tem esse poder, ela tem essa conversa com a história, mas o jornalismo ele tem uma função social de revelar, né, o que está escondido, de trazer conhecimento público e trazer luz a problemas de pessoas que têm necessidades, que é a sociedade de um modo geral. Exatamente. Quando a gente, até puxando esse gancho mesmo que você está falando, a gente na faculdade estuda muito e quando a gente fala sobre o jornalismo como esse papel social, né, a gente vai entrar até mesmo no CDD Acontece, que foi o seu projeto, a sua reportagem que foi para o Estadão. Eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre a Guerra do Vietnã em 69, né? Então a gente vê que foi a primeira guerra que foi coberta, de certa forma, pela imprensa, e essa cobertura levou, né, ao público, trouxe preocupação ao poder, ao governo americano na época até então, e trouxe ao público as verdades, né? Então, observou-se o que estava acontecendo de fato naquela guerra, culminando, inclusive, daí na retirada das tropas americanas e tudo mais. Então, desde, igual você citou, Gutenberg, prensa tipográfica, com tudo que foi feito. Então, se a gente olha para o contexto, a comunicação ela sempre esteve presente, e o jornalismo, sobretudo, né, os serviços de imprensa, ele sempre esteve ali transformando. Tudo foi feito pelo diálogo, tudo foi feito pela palavra, né, a maioria das coisas. E aí, isso se desdobra para, nossa, numerosos pontos, assim. Marcos, então eu acho que eu vou puxar o CDD Acontece, né? Então, o CDD Acontece foi por meio desse projeto, que é o Cidade de Deus Acontece, um informativo virtual, também multiplataforma, então eram textos, eram vídeos, eram áudios, realizados dentro da Cidade de Deus, da comunidade que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, que você foi premiado, né, na 11ª edição do Prêmio Jovem Jornalista. Fala um pouquinho pra gente
Começa falando do projeto necessariamente, no que ele Aham. consiste, como que você chegou, assim, o que é o CDD para você? Bom, eu vou tentar então fazer um pouco da junção tanto do prêmio quanto do CDD Acontece, porque para chegar até o CDD Acontece eu preciso passar pela história do prêmio. Então, Perfeito. 2015, no segundo semestre de 2015, em agosto, eu estava entrando, né, na faculdade. Eu já estava fazendo ali alguns semestres em outra faculdade, mas quando eu soube que eu iria passar para o IBMEC, que é uma faculdade de excelência aqui no Rio de Janeiro, estuda filhos de atores, gente que... Nossa, eu pensei, eu estou estudando com o elenco de uma Malhação, né? Eles até riem quando eu falo isso, mas foi muito essa sensação. E conforme eu fui vendo, né, o desenrolar da carruagem, porque você sabe, né, você é formado em jornalismo, que a gente tem que ter um background, a gente tem que ter um portfólio intelectual muito grande, né? Quando você já chega na faculdade. Então, quando eu me via numa sala repleta de gente que estudava nas melhores escolas do Rio de Janeiro, que nas férias passava em Portugal, passava na Espanha, passava não sei onde, e eu ficava em Belfort Roxo, numa rua que não tinha asfalto, e isso sem vitimismo algum, porque na época eu acho que eu não tinha nem a dimensão do que era de fato desigualdade social. Obviamente eu conhecia o conceito, mas sentir na pele a desigualdade social, o racismo, né? Não necessariamente o racismo direto, mas aquele racismo velado, o racismo estrutural que faz com que negros eles fiquem em favelas, a maior parte, né? E brancos ocupem esses espaços de poder. Então eu fui vendo isso, foi meio uma forma empírica. Eu assisti primeiro empiricamente, para depois, né, entender melhor e mais profundamente o conceito. E aí eu me vi naquilo e desanimei, brochei da faculdade e falei, cara, isso aqui não é para mim. E aí uma professora, um anjo da guarda, Adriana Barsotti, ela virou para mim e falou assim, Marcos, olha bem, as redações de jornais, elas precisam de pessoas como você. Quanto tempo que você passa, né, para chegar na faculdade? Eu falei, 3 horas. Imagina quantas pautas que você tem para adicionar, né, nas redações de jornais. E aquilo foi um input. E aí eu comecei a fazer que nem um doido. No segundo semestre eu já saí para fazer uma matéria que foi a desapropriação da comunidade Vila Autódromo, que é uma comunidade que existia ali perto da Barra da Tijuca, do bairro da minha faculdade, que ali naquele terreno, naquele local, foi construído o Parque Olímpico. Então, eles removeram os moradores, né, mas de formas bem arbitrárias, e na reportagem eu conto isso. Aí depois também eu acompanhei aquele processo de ocupação de escolas, né, dos estudantes em 2016, que foi bem emblemático, e eu acompanhei uma escola no Rio de Janeiro, eu dormi numa ocupação, isso para o estudante do terceiro período, nossa, meus colegas até viravam para mim e falavam, Marcos, para de ser exagerado. E, de fato, eu sou muito exagerado, mas que bom. Eu acho que foi esse exagero que me deu visibilidade e depois eu fui convidado pela coordenação da minha universidade para fazer parte do grupo que iria participar da edição de 2016 do Prêmio Santander Jovem Jornalista. O que consistia esse prêmio? Esse prêmio reunia durante uma semana estudantes de jornalismo de faculdades de diversos cantos do país e a gente assistia a palestras de jornalistas assim, de renome. Eu lembro que na nossa edição, né, teve a Letícia Duarte. Gente, o que foi aquilo? Eu estudava as matérias da Letícia Duarte, ela do Zero Hora na época, acho que ela não está mais lá, mas ela falando, né, que ela acompanhou, eu não esqueço, ela acompanhou uma família de imigrantes, na época esse assunto estava mais ainda em evidência do que está hoje, e ela acompanhou eles passando na fronteira para imigrar, na verdade, né? E eu fiquei assim, né, de boquiaberto. E aí, no primeiro dia, né, dessas palestras, a Carla Miranda, né, que é do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, ela dava um tema para a gente fazer uma reportagem, e aí as melhores reportagens iriam para a final, ou melhor relativamente, né, as reportagens que de alguma maneira se encaixavam naquele modelo que o Estadão queria, eu acho que é melhor dessa forma, e iria para a final, e a grande vencedora ganharia uma série de prêmios. Pois bem, quando ela falou o tema da nossa edição, iniciativas digitais que facilitam o dia a dia, eu já pensei, opa, eu já sei o que eu vou falar. Mas eu fiquei na dúvida, eu pensei em mil coisas aí, enfim, mas o que acontece? Olha como Deus, eu acredito muito no poder de Deus, mesmo não sendo religioso e tudo mais, ele age nas nossas vidas. Quando eu entrei no IBMEC, foi um semestre que, tipo, entrou uma mulher, a Carla,
30 e poucos anos, uma mulher de fato que já é a fundadora do CDD Acontece, e o CDD Acontece é essa iniciativa que o Randy falou, é uma iniciativa informativa virtualmente, né? Tem uma página no Facebook, ela trabalha muito informando por meio do WhatsApp, então hoje a gente escuta muito falando, tem muita desinformação no WhatsApp, mas o WhatsApp também pode ser utilizado a favor da informação. E aí ela já era bastante, o CDD Acontece era bastante difundido, porque o principal objetivo da Carla, como moradora da Cidade de Deus, era transmitir informações que a mídia tradicional não transmitia, porque a mídia tradicional só buscava a Carla, só buscava a Cidade de Deus para falar de violência, para falar de gente que morreu, de tráfico de drogas, e a Carla via como moradora que tinha um grande potencial de outros tipos de informações ali dentro. Andy, só uma pergunta, o som tá bom? Tá chiando? Tá, eu até acho que abro isso só pra gente falar pro pessoal nos comentários, caso o som, alguma coisa precisar, só dizer pra gente aqui, comentando mesmo, imagem e som, mas pra mim tá tranquilo. Também, pra mim tá tranquilo. A não ser uma hora ou outra que a internet trava assim, né? Mas tá tranquilo. Eu virando meme. Mas enfim, e aí, cara, eu entrei no mesmo semestre que a Carla, e pegamos uma amizade, porque ela preta, eu também preto. A gente se agarrou na faculdade e ela, por ser um pouco mais velha do que eu, ela virou uma irmã meio que mais velha. Eu toda insegura, ela, vou dar na tua cara, Marcos, acorda pra vida. Não deixa os brancos tirar onda da tua cara, não. E eu, tá bom. E aí, quando eu fui quando a Carla do Estadão falou o tema da edição, eu falei, opa, eu vou falar sobre a Carla, eu vou falar sobre o CDD Acontece. E aí, na hora, eu mandei uma mensagem para a Carla falou, Marcos, à vontade. E aí eu lembro que a edição, né, aquela semana, Estado de Jornalismo, terminou numa sexta-feira. Na sexta-feira mesmo, eu peguei o ônibus, voltei, e no sábado eu já queria ir para a Cidade de Deus para fazer minha reportagem, porque a gente tinha o prazo até quarta-feira. Não sei se você lembra disso. A gente tinha até quarta-feira para fazer uma reportagem. E aí eu lembro que no sábado eu estava tudo preparado para eu ir para a Cidade de Deus, mas começou um tiroteio na Cidade de Deus e a Carla falou para mim assim, não vem, porque aqui tá complicado hoje. Eu falei, tudo bem. Aí eu fiquei em casa e eu lembro que com o celularzinho velho que eu tinha, eu estava sem notebook, eu comecei a ler as reportagens antigas, porque a nossa, né, foi a 11ª edição. Então já tinham tido 10 edições anteriores e eu fui vendo os textos, as reportagens, e eu vi uma tendência, né? A gente costuma dizer que no jornalismo o primeiro parágrafo do texto jornalístico, ele se chama lead, e ele tem que te informar de uma maneira que se você não quiser ler o resto, você está minimamente bem informado. Você responde a perguntas do que, quem, quando, onde, como e por quê. Só que o texto do Estadão, ele tinha um aspecto um pouco diferente. Ele tinha o que a gente chama no jornalismo de nariz de cera, que em vez de você ir direto ao ponto, falar assim, 2 jovens foram abordados pela polícia no bairro de tal, do estado tal, a tantas horas. Não, ele primeiro fazia um romance para chegar na notícia. Eu vou explicar. Por exemplo, eu fui para a Cidade de Deus, como no sábado eu não pude, eu fui no domingo. E aí eu fiquei do domingo até quarta-feira, eu fiquei até o último dia, cara. Eu sou geminiano, né? Eu faço aniversário em junho, então eu cheio de dúvidas, nossa senhora. E aí, cara, eu lembro que eu falei, cara, eu tenho que ter um primeiro parágrafo bom, eu tenho que ter um primeiro parágrafo forte. E aí eu olhei pro mapa que tinha na parede do quarto, e eu falo isso no texto, né, engraçado, que ela transformou em escritório e só tinha nome, as ruas da Cidade de Deus só tinham nome bíblicos. Aí eu falei, gente, mas Rua Abraão, Rua Isaac, aí eu comentei com ela só nome bíblico, ela olhou pra mim como se fosse a coisa mais óbvia do mundo e falou, mas é claro, Marcos, aqui é a Cidade de Deus. Eu falei, pequena, é isso mesmo. Aí eu nem esqueço desse início, porque eu costumo dizer que essa foi a reportagem da minha vida, né? Aí eu escrevi o mapa na parede do quarto, transformado em escritório, e revela a tendência bíblica dos nomes das ruas. Abraão, nananana, fazendo referência que ali é a Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E aí eu entro no assunto. Então, assim, mandei o texto. Assim, eu lembro que eu mandei nos últimos minutos, porque eu retocava daqui, eu retocava dali. Eu tive muito cuidado com esse texto e mandei e segui para a vida. Então, eu não sei se você quer que eu continue contando essa história. Não sei se eu estou indo além da resposta. Não. O foco, o CDD é o nosso grande foco. Pode continuar perfeitamente. Tá bom. Então, e aí, eu lembro uma coisa que gente, assim, eu não vou esquecer.
Eu lembro que no dia, né, nos últimos dias que estava para terminar, para eu enviar o texto, a minha coordenadora me mandou uma mensagem falando assim: Marcos, eu sonhei que você ia para a final e ganhava o prêmio. E assim, super emocionada. E eu não tinha nem enviado o texto ainda. E quando eu enviei, eu tinha passado tipo uma semana, né, em São Paulo, e mal eu cheguei, eu fui para a Cidade de Deus. Então passei uma semana e meia fora de casa. E assim, foi uma loucura. E quando eu voltei, eu estava exausta. Eu lembro que eu ainda assisti a aula aquele dia e eu voltei exausta assim no ônibus. E a Carla, eu deixei o texto, né, no computador dela para que ela lesse. Aí ela, quando chegou em casa, ela leu, ela me ligou chorando. Ela falou: Marcos, eu nunca vi um texto tão bonito falando sobre o CDD Acontece, uma reportagem tão bonita. E foi. E aí eu lembro que a gente enviou, eu não me lembro, acho que foi em outubro, né? E acontecia aí esse concurso. E aí passou novembro, passou dezembro, a gente tinha até um grupinho, né, no WhatsApp falando, né? E tudo mais. E Eu nunca me aí esqueço sempre. de quando a gente soube. Não Eu nunca me esquece. Pois é, esqueço. eu quero Nunca. também que você conte, eu quero também que você conte. Mas, enfim, aí no dia, eu lembro que ia sair o resultado nas primeiras semanas de dezembro, eu falei, cara, deve sair hoje. Aí eu peguei, eu tinha uma prova, uma infeliz de um diacho de uma prova que tem na minha faculdade, que eu chamo de prova voodoo, que cai todas as matérias de todos os semestres e que valia, tipo, eu acho que 3 pontos na época de todas as matérias. Então, quer dizer, se você esqueceu, se você não foi bem em uma matéria, você estava lascado. Aí eu fui, né, disparado, né? Mas nesse dia, Deus quis brincar comigo. Eu não sei o que estava acontecendo. Aconteceu um tiroteio. Aí dessa vez foi aqui próximo. Olha como eu tô aqui relatando poucos minutos uma história e já conto 2 tiroteios que cruzaram a minha história. Olha como que a questão da violência é uma questão que faz até o carioca ser um pouco mais frio, né? Porque se a gente não for frio nesse aspecto, claro que dá medo. A gente surta, né? Mas enfim. E aí o ônibus teve que fazer um trajeto, teve que mudar o trajeto e eu já estava super atrasado para chegar na faculdade e fazer a prova. Eu estava com medo de perder a prova porque seria menos 3 pontos em todas as matérias. E eu cheguei ansioso, eu estava na época duro, porque eu só estudava, não trabalhava e não tinha crédito para colocar no meu telefone. Aí pegou, eu cheguei na faculdade querendo acessar o Wi-Fi para saber se já tinha saído o resultado, mas meu celular lento. Eu falei, cara, eu já estou atrasado, deixa isso para lá, eu vou focar na prova. E cheguei. E o curioso é que essa prova reunia todos os estudantes de jornalismo que estudavam naquela faixa de horário. Aí eu cheguei na sala um pouco assim esbaforida e a coordenadora estava dando, aquela coordenadora que falou que sonhou, que eu ganhava o prêmio, e virou para mim e falou assim, Marcos, parabéns. Aí eu pensei, ela tá de deboche comigo porque eu cheguei atrasado? E aí não, na verdade ela falou que tipo, parabéns, você tá na final do prêmio Santander. Mano, tipo assim, eu sempre acreditei. Eu lembro que tinha um menino em São Paulo que a gente ficou no rosto e eu falei pra ele, eu vou fazer um texto babadeiro, eu vou pra final desse concurso. Mas quando a pessoa te fala, é uma coisa que parece que assim, abre uma outra atmosfera. E tendo em vista a minha história de vida, é aquela coisa que você sempre vê, né? Histórias assim de fulano conquistou uma bolsa, fulano conquistou isso, e você fica, claro, torcendo para que aconteça com você, mas quando acontece de fato com você é uma coisa incrível. E aí eu fui sem cabeça nenhuma para fazer prova voodoo, mas fiz a prova, não sei como eu fiz a prova daquela vez, mas eu entreguei, eu fui um dos primeiros a entregar porque minha mente estava em ebulição. E aí eu lembro que a partir desse dia a gente teve uma semana, né, para que de fato acontecesse a final. Aí eu lembro que na final da minha edição foi gente, eu lembro que teve uma menina da Federal do Rio Grande do Sul, outra, eu acho que do Paraná, enfim, e mais 3 de São Paulo. E sim, faculdades tops, USP, Casper Líbero, PUC, enfim, e a Federal do Rio Grande do Sul. Só que eu estava no IBMEC, o IBMEC é tradicionalmente uma faculdade de cursos de negócio, inclusive o curso de jornalismo ele é muito pautado em negócio, a gente aprende a fazer muito negócio em comunicação, e de repente eu estava ali na final daquele concurso. E aí a gente era entrevistado por um representante do Santander, outros 2 do Estadão e um da Universidade de Navarra. Aí eu lembro que eu fui o terceiro entrevistado,
e muito nervoso, falando lá, contando tudo. Eles tentam desmentir tua reportagem, é uma coisa incrível. Eles tentam pegar algum furo para saber de fato se você que fez, se tem alguma coisa errada por detrás daquela história. E também tentam, pelo que eu lembro da entrevista, tentam saber se você vai ter psicológico, né, para estar no intercâmbio, porque o prêmio, meus senhores, era um intercâmbio, sabe, é uma coisa incrível, de 6 meses na Espanha. E ali eu lembro que ela ficou falando comigo várias coisas. Eu falei, olha só, primeiro, eu lembro que teve uma pergunta assim, Marcos, mas você não se expôs na Cidade de Deus e tudo mais? Eu falei, olha só, eu não fui louco de me colocar na frente de ninguém com arma e tudo mais. Mas, obviamente, que essa é uma realidade do Rio. Perto da minha casa tem traficante com fuzil. Então, assim, aí ela ficou olhando assim, e aí eu falando sobre o meu trajeto para chegar, né, na Barra da Tijuca, na minha faculdade, que era de 3 horas. Aí, conforme eu fui falando, ela virou para mim e falou assim, quem aguenta isso vai tirar na barra de letra. Aí, opa, meu Deus! Gente, olha, esse dia, no meu coração, de verdade, a minha mãe não foi. Quem foi a coordenadora, mas todas as outras finalistas levaram suas mães, né? E aí eu fiz amizade com as mães, porque eu não estava aguentando. Eu sou uma pessoa que eu sou muito impaciente, eu ficava assim, um negócio, uma agonia. E aí foi, né, a grande final, né, a hora de anunciar. Eu lembro que eu falei que eu ia comer tudo, que tinha tudo. Era no 31º andar da sede nacional do Santander em São Paulo. Tinha taça, meu estômago embrulhou de uma forma que eu não comia nada. Eu não comia nada. E aí foram anunciar. E aí se botou um do lado do outro, e eu só olhando pra ele, cara, parecia que eu tava no Big Brother, parecia que eu tava na final do Big Brother, era o paredão e tudo mais. E ele fez, de fato, um discurso lá, Pedro Bial, falando lá, né, que essa edição, os textos tinham sido muito bons e tudo, e que todos os textos que estavam ali eram textos excelentes, mas teve um texto que tinha ido além. Mano, eu não esqueço. Tudo que é memorável na minha vida eu não esqueço, porque uma memória muito boa. Que tinha um texto que tinha tido uma entrega a mais. Na hora que ele falou entrega a mais, eu não tive dúvida que era o meu texto, porque, tipo assim, eu fiquei 4 dias na Cidade de Deus, eu me dediquei, sabe, foi uma coisa que eu me entreguei para aquela reportagem. E aí, na hora que ele falou, Marcos, você que é o ganhador da 11ª edição, eu fiquei em estado de choque. Eu fiquei tanto que tinha uma fotógrafa, né, que ela tirava foto para ver a tua reação na hora, e nas outras edições as pessoas faziam assim, assim. Eu fiquei assim, com uma cara de choro, parecia... Nossa, foi horrível a situação que eu tava. Não e aí, foi. Quando eu olho para o lado, eu vejo a minha coordenadora chorando. E aí me deu conta, eu comecei a chorar também, foi aquela revolução toda. Eu lembro também que na minha edição, o vice-presidente na época do Santander, eu acho que não é mais ele me pegou e me levou para conhecer o presidente. Ele falou assim, cara, não, eu vou ter que te levar para conhecer o presidente. Aí, cara, na hora que eu tava passando nos corredores, isso não é piada. Eu tava passando nos corredores da sede do Santander, eu fiquei lembrando da minha rua sem asfalto em Belfor Roxo. E eu fiquei, sabe, pra mim, era uma ficção aquilo. Até que depois eu fui entendendo, eu cheguei aqui no Rio e foi isso, Mas agora eu quero saber de você, como é que foi quando o meu grupo ali soube que eu estava na final e depois que eu ganhei? Marcos, eu até passei, agora há pouco vai até apareceu pro pessoal, eu passei a mão no braço porque eu arrepiei de tudo isso, assim, sabe? De lembrar de tudo isso e de estar ouvindo de você e você compartilhando com o pessoal aqui que está comentando na nossa live. Marcos, assim, quando a gente foi eu tenho alguns amigos que, inclusive, estão aqui na live, Christian, Monique, que estudaram comigo, a Monique, inclusive, mora comigo, e eu comentei com eles, porque a Camila, nós fomos juntos, eu e a Camila Lúcio, aqui da Unicesumar, que é a nossa instituição por onde nós nos formamos, né? E aí nós nos conhecemos juntos, porque... Exato, a Camila, e assim, nós fomos juntos para São Paulo, e a nossa ida foi engraçadíssima também, mas, enfim... Quando a gente chegou, e aí eu, você, a Renata, o nosso grupo lá de São Paulo, barra Rio, barra Paraná, aquilo foi assim o auge daquele evento, porque estávamos eu e a Camila, claro, 2 amigos, e com muita gente. Então, assim, eu conversei com jornalistas do Estadão, a gente conheceu a redação, você lembra que a gente foi, a gente passou, então... Eu falo com o pessoal, tipo Edmundo Leite, que é a serviço do Estadão, até hoje eu tenho contato com ele.
Mas quando a gente se conheceu, foi muito legal porque a gente se encontrou. Foi muito, eu lembro até hoje, era o canto esquerdo do auditório do Estadão. A gente estava na fileira de trás, vocês na frente, e aí a gente começou a conversar assim de forma despretensiosa. E aí, daquele dia, a gente pegou o metrô junto, a gente saiu da Barra Funda, foi, e você falou que estava no hostel ali próximo da Paulista e tudo mais, e a gente compartilhou tudo aquilo. E aquilo, claro, que cresceu, né? Nós crescemos, assim. Então, a gente compartilhou vivências. Você falando como era estudar no IBMEC, nós falando como era estudar na Unicesumar, e as meninas também e tudo. E aí foi indo. Aquele grupo do WhatsApp criado, aquela coisa toda. Cheguei no Paraná de volta. Assim, ensandecido. Eu brinco. Os meus amigos próximos da faculdade me ouviram falar do Estadão. Eu falo do Estadão até hoje, né? Mas, assim, ensandecido daquele evento. É um evento que é memorável para mim até hoje. E aí eu lembro que assim, a gente tirou aquela foto. Aquela foto eu nunca esqueço. Eu talvez eu esteja com ela aberta aqui, eu vou mostrar para o pessoal na live, mas vale também a gente. Depois eu quero que o pessoal que está aqui com a gente também procure seus materiais, enfim, veja o seu trabalho, o seu Medium está super atualizado, então você tem enfim, um portfólio enorme, incrível. Mas aquela foto Obrigado. era, inclusive, a foto do nosso grupo e tudo mais. E eu lembro do dia, assim. Eu lembro que você falou... Essa foto que você citou, você falou assim, que todo mundo tá com a foto comemorando. E você ainda brincou, falou assim, ficou horrível. Não ficou, porque aquilo tava, Marcos, imprimindo na história do prêmio e na sua história tudo aquilo que você estava sentindo. Aquela foto tem um sentimento tão grande. Eu sei qual foto que você fala. Uma foto que você está realmente chorando. Na sede do Santander. E aí, quando a gente recebeu aquela notícia, eu olhei para Camila, assim, na sala, a gente não se cabia, porque a gente irradiou, assim, veio do Rio, veio de tudo, foi uma felicidade tão grande, e não só, eu acho que foi a gente acompanhar a sua ida, porque a gente esteve com você, nos meses que você esteve na Barra, a gente ficava junto. Então, os materiais, a sua produção, inclusive recentemente no seu Instagram você publicou aquela grande reportagem que você fez estando em Navarra, em espanhol. Então, assim, Marcos, não existe palavra. Quando a gente estava naquele evento, aquele evento ele é um marco nas nossas histórias e a nossa amizade também. Eu vejo assim, eu falo que com tudo que... Olha só, desde 2016, a gente está falando de 4 anos, né? E em todo esse tempo a gente continuou conversando, a gente sempre continuou acompanhando o trabalho um do outro e tudo mais. E imagina, eu comemorei e vibrei várias outras conquistas que você teve. Então, Jornada Galápagos de jornalismo, a sua volta, porque antes da gente entrar em algum outro assunto, porque você falou palavra-chave na sua explicação sobre o CDD Acontece, então você falou, por exemplo... meu texto babadeiro, a Carla que também é uma pessoa preta, e assim, essa força, a gente vai discorrer um pouquinho daqui a pouquinho. Mas com tudo isso que você citou, assim, pra gente continuar nesse assunto e depois puxar o gancho, você voltou, você ficou os meses do intercâmbio na Espanha, e aí depois, convidado pela instituição, você foi para Salamanca, no encontro de reitores. Porque você foi desempenhar. Eu quero que você fale isso pra gente, porque quem pensa que o Marcos foi uma vez para a Espanha, o Marcos foi 2. E a segunda ele foi convidado pela instituição. Então, assim, com você. Olha, eu acho que para contar da segunda, eu tenho que falar um pouco da primeira. Eu acho que dá para fazer uma série, que assim, eu acho que eu estudei na Universidade de Navarra, aprendi un poco de castellano, entonces yo hablo un poquito portuñol. Hablo más portuñol do que castellano. Entonces... Eu adoraria te responder, mas não vou me atrever. Não vou me atrever. Foram meses assim mágicos. Eu lembro que quando eu cheguei, né, foram 10 horas, né, para chegar em Madrid, aí depois eu tive que esperar no aeroporto de Madrid boa parte do dia para pegar outro voo para Pamplona, e quando eu cheguei, assim, é um impacto. Primeiro pela estrutura do lugar, porque
Pamplona, especificamente, é um lugar bem específico dentro da Espanha. Parece que você está num filme. Aquelas igrejas, tem muita igreja, assim, parece que você está no cenário de um filme da Idade Média, mas ao mesmo tempo com essa mistura, né, da atualidade, de ter ali empresas, de ter lanchonetes e tudo mais. E eu fiquei muito impactada. Eu lembro que eu estava tão cansado, mas aí o meu orientador na época, o Ramon Salaveria, ele que é especialista em comunicação digital e tudo, ele me deu uma rodada em Pamplona comigo. E eu lembro que uma das minhas malas ficou extraviada em Madrid, então eu fiquei sem a metade das minhas roupas. Foi uma A gente novela. acompanhou essa história, foi incrível. Pois é. E, cara, assim, em Pamplona eu vivi a faculdade, foi muito intenso. Eu fiz essa reportagem que você falou sobre os idosos em Pamplona. Foi engraçado que numa cidade universitária, que Pamplona é uma cidade universitária bem particular, você, tipo assim, vai atravessar a rua. Eu não estou dizendo que isso aconteça na Espanha toda, mas na cidade que eu estava acontecia. Eu ficava parado esperando os carros passarem, porque aqui no Rio de Janeiro, meu filho, se você tá no sinal verde para você, o carro quase passa por cima de você. Eu parava e ficava olhando pra cara deles, que tinham retardado, porque eles, com sinal verde para eles, eles ficavam olhando pra minha cara esperando eu passar. E depois, até eu entender isso, tipo, eu tava numa baladinha, porque eu aproveitei também, tava numa baladinha com uma amiga minha. Aí a amiga falava assim, eu vou embora às 3 da manhã, uma menina tipo de 19 anos, e eu já ficava assustado. Ela ia tranquilamente. Então, assim, eu acho que a maior sensação que você tem quando você chega num país como a Espanha, num país europeu, é que você... A gente, infelizmente, aqui no Brasil é feito muito de besta, sabe? Eu acho que é uma junção de coisas. Os europeus também, os europeus que eu falo, a Europa, né? A história dos países tem grande responsabilidade nisso também. Eu acho que a gente gosta muito de reclamar do poder público brasileiro, e sim, tem muita culpa, corrupção, irresponsabilidade, mas tem também uma questão geopolítica aí muito forte, mas é uma questão louca, porque a pessoa que é pobre lá tem uma qualidade de vida que aqui, cara, seria considerado uma pessoa de vida mediana, sabe? Então, assim, a segurança. E fora também as relações humanas. Eu aproveitei muito isso lá. Eu senti muita saudade quando isso tudo acabou, assim, porque a troca, a convivência e tudo. E eu voltei um pouco, é uma coisa que eu não falei muito, mas eu voltei um pouco deprimido, porque quando isso tudo acabou, foi como se, tipo assim, imagina, você tá convivendo, tipo, com pessoas e tudo. E eu tive uma paquerinha lá também, então eu lembro que na última, numa das últimas noites... Pode falar. Eu tava... Não, isso eu não vou falar, não. Aí eu tava olhando pra praça principal, né, de Pamplona, que se chama Plaza del Castillo, e eu tava chorando. Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, poxa, Marcos, tá chorando por causa dessa situação? Eu falei, não. Aí eu olhei pra pessoa e falei assim, olha pra essa praça, tá vendo? Olha como tudo aqui é perfeitinho. Eu vou voltar daqui a algumas semanas para minha rua que não tem asfalto. E a pessoa ficava pensando, sabe? Era interessante também essas trocas, porque eu falei muito de racismo para essas pessoas. Eu tive a oportunidade de falar das minhas reportagens numa aula. Um professor falou, foi você que ganhou o prêmio Santander? Eu conheço. De um professor, ele é maravilhoso, eu não lembro, eu acho que é Miguel Ángel Gimeno. Isso mesmo, Miguel Ángel Gimeno. Ele era especialista assim, em tudo quanto era jornal, do Peru, da Colômbia, do Brasil, ele conhecia. E quando ele soube que eu ganhei o tal prêmio, ele me fez dar aula. Tu imagina, eu pus, cara, tipo, tinha poucas semanas. Aí, tipo, eu tive que pegar uma folha, escrever tudo que eu queria em espanhol e ler. E eu lembro que depois daquele dia, muitas pessoas me chamaram para fazer trabalho sobre o Brasil. Foi uma coisa muito assim de louco. E eu pude falar muitas coisas, sabe? Enfim, e quando eu voltei um pouco deprimido, porque você volta para essa realidade, me readaptar à minha realidade aqui no Brasil. Eu fiquei muito intolerante com as diferenças sociais, eu fiquei muito intolerante, porque é aquele ditado, né? A gente se acostuma com coisas boas, então me deu um baque. Eu lembro que depois eu comecei a trabalhar, eu não estava tanto que se você for olhar o meu portfólio, no ano de 2018 eu não produzi nada. Eu fiquei um ano realmente... Eu chegava no meu quarto e queria só ficar isolado, entendeu? Então, de repente, eu conversando com uma amiga, ela falou, Marcos, não liga não, logo, logo você vai voltar. Filho, tipo, passou um dia e me ligaram no meu trabalho, eu até me assustei. Mais uma dessas histórias de arrepiar. E aí falaram assim, olha, como é que foi lá a tua experiência no intercâmbio? Eu falei, foi legal, não sei o quê. Eu falei, gente, será que eles descobriram que eu fiz alguma coisa? Né? Será que eu aproveitei bastante essas baladas aí, chegou no ouvido do Santander?
E aí pegou e falou, não, é que a gente vai ter agora um evento, e meu coração começou a bater assim forte. Vai ter um evento em Salamanca que a gente está precisando de alguém para fazer a cobertura desse evento. Você quer ser a pessoa que vai fazer essa cobertura? Mano, minha mente foi de novo aquela loucura. Nossa! E aí, de repente, eu estava de novo cobrindo um encontro de reitores, que é um evento que o Santander faz, eu acho que de 5 em 5 anos, e naquele ano foi na Espanha, e por eu ter tido, né, aquela edição tão forte, que foi a nossa edição, eles me chamaram e nesse encontro, nossa, tinha reitores do mundo todo, eu conheci uma reitora maravilhosa, acho que é da Colômbia, acho que foi da Colômbia, de uma universidade feminista, assim, maravilhoso, e tipo, contato lá que a gente tinha com o presidente de Portugal, que, nossa, foi incrível, o rei da Espanha. Eu tava me sentindo, eu tinha que andar com terno, paletó, e eu tava com trança. Então, assim, eu era a pessoa que não passava despercebido. Porque se na Universidade de Navarra, eu tava usando o cabelo quadrado. Eu sei que ele tá mais ou menos quadrado, mas na época eu raspava do lado. Sabe o Will Smith, maluco no pedaço? Então, era esse tipo do cabelo que eu usava. Eu lembro que chegou até os estudantes a encostar no meu cabelo. Eu nunca encostei no cabelo do teu tipo. Obviamente que a gente problematiza isso aqui no Brasil, mas num país em que a minoria, né, quase não tem negros e tudo mais, você entende, né, essa certa curiosidade, embora você consiga ensinar, problematizar e tudo mais. Eu lembro até que eu participei de um grupo de teatro na universidade, sem saber falar espanhol direito, mas foi muito bonito que no dia que foi a despedida do grupo de teatro, eles falaram para mim assim, Marcos, foi muito importante a tua presença nesse grupo, porque no grupo da nossa universidade de teatro nunca teve um ator negro. Cara, foi maravilhoso. E aí eu voltei e lembro que era aquela época da novela, né? O Outro Lado do Paraíso. Aí, meu filho, eu fiz meme, vocês não imaginam o prazer que é estar de volta. Foi muito bom. O pessoal tá até aqui comentando, ó, gente, maravilhoso esse Marcos. Todo mundo, exatamente, não tem nem palavras, assim. O Marcos realmente que legal. Então, e aí eu voltei também para Pamplona, eu pude voltar para Pamplona, visitar meus amigos, e assim, foi maravilhoso e saudade, quero voltar, inclusive, é um sonho que eu tenho, um projeto de vida que eu quero voltar para estudar, quem sabe. Nossa, eu de fato não tenho dúvidas com toda a trajetória, com tudo que a gente está conversando, com tudo que a gente está mostrando para o pessoal aqui, que isso vai acontecer tão logo. Será que a gente vai cumprir uma profecia? Tipo, amanhã ou semana que vem você recebe uma nova ligação, uma nova. Nossa, depois da live que o Randy fez, eu recebi uma outra. Eu te chamo na hora, eu faço uma live extraordinária nesse projeto. A gente conta pro pessoal, assim, em primeira mão. E, nossa, sem a menor dúvida, assim. Vai ser legal. Incrível. Eu acho que eu vou aproveitar, antes da gente puxar. As coisas na minha vida acontecem sempre assim. Uma coisa que eu esqueci de contar, que em Salamanca, dessa segunda vez que eu fui, eu conheci muitos jornalistas de educação, já que era um reencontro de reitores. Então, assim, eu fiz amizade com o Paulo Saldanha, eu acredito que você conheça, que é um super jornalista da Folha de São Paulo, ele tem aquela reportagem premiada da Farra do Fiéis. Então, assim, eu me apaixonei, inclusive, por essa editoria de educação, por conta... Eu já tinha esse romance com a editoria de educação, mas depois dessa experiência foi o que... Tanto que, recentemente, eu fiz reportagens sobre professores que estão passando essa questão do EAD, né, da pressão. Enfim, é isso. Foi até bom você ter puxado esse gancho do jornalismo de educação, que vai ser o tópico que a gente entra. Só antes, eu vou... Claro que o pessoal pode acompanhar nas suas redes sociais. O seu Instagram está marcado aqui nessa live, então o pessoal pode entrar lá e ver. Mas eu acho que eu vou mostrar dois grandes marcos. O primeiro acho que vai dar para o pessoal ver mais ou menos. Então é a sua foto segurando o cheque de primeiro lugar. Isso tá no seu portfólio ali no Medium. Então essa foto, assim, ela, igual eu te falei, ela é simbólica a níveis extremos. Então é incrível, assim, a gente não tem nem o que dizer, essa foto é realmente muito simbólica, e a gente volta para 2016. Eu não tenho como deixar de mostrar essa foto. Olha isso, então, a Camila e eu, né, aqui do Paraná, da Unicesumar, e aí as meninas também. Exato, a Renata aqui, a Lídia aqui, a Jaque aqui, você aqui. Então, esse foi o primeiro dia, esse era o nosso segundo dia de participação, então o evento ele começou na terça-feira, e aí era o nosso segundo dia de participação, e foi nesse dia que nós nos conhecemos, nessa situação. Então, assim, a gente mal imaginava o que o futuro reservava, e resgatar essa história hoje, assim,
eu não sei explicar, sabe? O quanto é incrível, é surreal, assim, Não sei nem se não dá dá, pra não ver, dá. mas eu tô arrepiado. É, Nossa, pode é, falar. é especialmente bom contar essa história hoje, gente, porque assim, eu sou ser humano, né? Então a gente surta no meio de uma loucura como essa quarentena, né? Eu acho que nos últimos dias para mim tem sido bem delicado e tudo, e às vezes a gente não consegue se abrir, né, com os nossos amigos, com as pessoas e a gente se esquece das nossas próprias conquistas. Então, dar essa entrevista ao mesmo tempo está sendo um pouco terapêutico para mim. Ah, eu fico tão feliz. Nossa, tão feliz, de verdade mesmo. De novo, só tenho gratidão por ter você aqui, por você compartilhar isso com a gente. Inclusive, está sendo ótimo. Eu estou olhando aqui, a gente tem acho que aproximadamente 16, 15 minutos, porque o Instagram Uhum. nos dá um Corta. limite, ele corta. Então, eu acho que a gente pode puxar então esse gancho, falando um pouquinho sobre. Aí a gente faz esse grande combo, né? Com tudo que você falou sobre toda a representatividade. Então, você falou, na escola de teatro, você foi o primeiro negro que esteve com a gente. Então, assim, de todas as formas que você tem, né? Por exemplo, o jornalismo preto, de favela, criador de oportunidade, eu acho que eu quero que você fale um pouquinho de uma das mais recentes reportagens que você fez, que está na Folha de São Paulo, inclusive, pessoal. Isso é um link, está disponível, depois eu consigo compartilhar com vocês. O Marcos, ele escreveu para a Folha de São Paulo e ele fez uma reportagem sobre um caso de racismo em grupos de WhatsApp num dos maiores e melhores colégios do Rio de Janeiro, um colégio particular, que chama Liceu Franco Brasileiro, é isso. Exatamente. E aí, assim, eu quero que você discorra um pouquinho, assim, no seu tempo, do jeito que você acha melhor, como que dentro de um jornalismo de educação, que cria possibilidades, falar sobre o racismo, que nesse caso não é mais nem só estrutural, era escancarado mesmo, É. fazendo uma reportagem para o jornal de abrangência nacional como a Folha, sendo preto. Então, assim, como que é fazer esse jornalismo olhando essa história e falando, eu estou de frente ao que me tange. E tange a todos, né? Olha, vamos lá. É um pouco polêmico isso que eu vou falar aqui, mas eu sou muito, Randy, transparente nas coisas que eu coloco na minha vida. Eu me coloco de uma forma, tanto que eu não dei certo em alguns lugares, porque eu não sei, eu sou muito. Para mim, tem que fazer sentido. Eu levo a vida como se fosse um filme. E graças a Deus que esse filme está tendo capítulos aí, essa série está tendo capítulos interessantes. O jornalismo brasileiro, ele é racista no sentido da sua estrutura. Porque quando você vai para uma redação de jornal, por mais que se tenha essa questão de função social, que a gente tem que dar voz aos menos favorecidos e tudo mais, mas você vai para uma redação e só tem jornalistas brancos. E quando você pensa, poxa, então por que os jornalistas pretos, porque tem bastante gente preta nas faculdades de jornalismo, né? Por que eles não estão indo aí à luta e conseguindo esses espaços? Você olha para os trainees de muitos jornais, são trainees que você fica 3, 4 meses sem ganhar R$ 1. Você passa por um processo que você tem que ter inglês, você tem que saber a vida de todo mundo, tem que conhecer política e tudo mais, que é super importante, mas ao mesmo tempo você ali não tem uma remuneração. Agora eu te pergunto, e eu não coloco nem na questão da cor, eu coloco na questão econômica. Como uma pessoa sem condições, né, você é de outro estado, é ainda mais distante, né, porque meio que o jornalismo se concentra bastante em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas mais em São Paulo, como que uma pessoa sem dinheiro de outro estado, né, aí eu posso botar no teu caso, vai conseguir se manter em São Paulo por 3 meses sem ganhar? Isso é uma falta de vergonha na cara que o jornalismo tem que ter, entendeu? Porque a gente sabe que existe uma questão de crise, mas, gente, indústrias estão flexibilizando para entrar pessoas com situação econômica menos favorecida. Então, por que o jornalismo que se diz democrático, que se diz que tem uma função social, não contempla isso? Um exemplo, recentemente, a Globo fez um debate, né, uma cobertura sobre racismo,
onde havia só jornalistas brancos. E, obviamente, depois de muitas críticas na internet, a internet é boa, por isso tem os seus lados ruins, mas tem o seu lado bom da crítica aberta e direta, ela teve ali que reunir os jornalistas para fazer uma compensação. Mas, gente, um meio de comunicação, a emissora de televisão mais importante do país, não ter aí uma crítica com relação a isso, não ter um senso, não tinha alguém ali que visse isso, então, assim, eu acho bem problemático. E aí, respondendo a sua pergunta, sobre a questão de educação, tratar do racismo, é uma questão muito delicada. Eu acho que em todos os textos, desde do mais simples até o mais complexo, eu me dou de uma forma... Gente, assim, o processo de apuração de escrita, minha mãe viu, teve um momento, acho que nesse texto, que eu dava grito. Eu dei uns gritos aqui em casa, porque, assim, é muito complicado. Você refaz o texto, ele é revisado, você ouve, você não quer condenar alguém injustamente. Então, assim, é todo um processo, porque a gente aprende na faculdade que jornalismo é um discurso. A gente sabe que tem emissoras de televisão aí falando que o meu jornalismo é o jornalismo verdade. A gente aprende desde novo que quando alguém conta uma história pra gente, ela tá contando do ponto de vista dela. E de alguma maneira, aquela versão, aquela reportagem é um ponto de vista também, ainda que não tenha opinião, mas é uma versão dos fatos. Então, assim, eu tenho que, ao mesmo tempo, ter toda a preocupação e responsabilidade que racismo é uma doença social, né, no caso específico do racismo, eu também tenho que ter responsabilidade com relação à profissão, para não condenar, para não pesar a mão. E, ao mesmo tempo, quando eu vejo uma reportagem que dá voz, que esclarece a uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa, eu já me sinto feliz, sabe? Que dá luz àquela questão e que, principalmente, dê voz a quem é vítima de racismo, porque o racismo também no jornalismo, se você for ver na história, ele sempre é silenciado. As pessoas, a forma de escrita, quando é um negro que comete um crime, é o bandido, é o traficante, mas quando é um branco, é o suspeito, filho do empresário fulano de tal. Então, eu acho que o jornalismo está passando por essa crítica, e como eu não sigo o rebanho, eu não sigo a maioria, eu enfrento muitos problemas com relação a isso. Antes de complementar, eu só queria saudar então a Carla Cicos, está aqui com a gente. A Carla Cicos é a idealizadora do CDD Acontece. Carla, bem-vinda. Esse vídeo vai estar disponível depois no IGTV. Nós falamos de você, nós falamos do CDD Acontece lá no começo. Obrigado pela presença mesmo aqui com a gente. Marcos, sim, eu falava com você, quando a gente estava combinando a nossa conversa, era exatamente muito isso, né? Eu acho que nós estamos vivendo dois grandes movimentos hoje no nosso país, e o Vidas Negras Importam assim, um marco que veio para 2016 no país. Então, desde esses movimentos online, de internet e tudo mais, agora, até mesmo com essas ocupações que a gente está falando, né? Esse caso da Globo News é assim, um marco, foi rapaziada, a pauta é racismo, e aquela bancada branca, né? Então, assim, isso me chamou a atenção também para falar para você e para o pessoal que está aqui acompanhando também. Existe um podcast chamado Nós da Imprensa. Ele está disponível. Pesquisar Nós da Imprensa no Google ou no Spotify, ele aparece. Ele é realizado pelo Rafael Prado. O Rafael Prado já foi do time do Profissão Repórter na Globo, e da Cecília Oliveira, que é uma repórter contribuinte do The Intercept Brasil. E aí, ele é quinzenal, mas ele teve uma edição extraordinária na semana passada que fala sobre isso. E trouxe a publicitária e escritora Ana Maria Gonçalves, que é uma mulher preta. E aí, esse podcast ele vem até mesmo para fazer... É quase uma autocrítica. O Rafael pergunta, né? Ele mostra alguns dados, ele fala, por exemplo, 96% da redação, por exemplo, são homens brancos. Em jornal, um estudo feito no Rio de Janeiro mostra isso. Na Folha de São Paulo, no Estadão, então tem essa pesquisa disponível. E aí ele fala muito sobre isso, né? O Rafael até cita, ele fala assim, a redação que a gente está falando, tecnicamente sou eu, um homem branco. E o que a gente pode fazer para melhorar isso, né? E aí a Ana ressalta, assim, eu acho que são atitudes como essa nossa, esse nosso papo aqui nessa live, há grandes atitudes como vem acontecendo, que é de se aliar e estudar sobre o tema, né? Então, assim, a história é negada, né? A minha mãe está acompanhando a gente aqui, inclusive, também. Minha mãe é professora de história e ela fala, assim, muito disso, de como a história é negligenciada e mal contada. Então, é momento de começar a se contar a história
pelo viés da história. Então, a gente não pode negar a história. E é papel do branco mesmo olhar e entender a história do branco como uma construtora de opressão, né? Então, assim, não é só importante estudar o racismo, né? É importante estudar também como que a construção branca construiu e fez o racismo acontecer. Marcos, o pessoal está falando que a sua imagem está um pouco tremida. Você ouve bem, assim? Pra mim tá parecendo tanto a minha imagem quanto a sua tá normal. Agora eu não sei se a galera tá me escutando bem. Como falta pouco tempo, eu não sei se aí a galera talvez seja uma ferramenta do Instagram para nos avisar de alguma coisa. Eu sei que ele avisa aqui pra gente, mas enfim, a gente vai caminhando pro nosso final. Eu acho que pra gente encerrar, então, Marcos, só fala também um pouquinho como que foi ali em 2016 para você fazer o de Bel a Barra, pessoal. De Bel a Barra é um mini documentário que está no YouTube que fala sobre essas 3 horas de viagens diárias do Marcos de Belford Roxo até a Barra da Tijuca, para chegar no Iberec. Como que aquilo assim foi transformador para você trazer para o pessoal, assim, olhar para a sua realidade e falar assim, olha, isso é a minha realidade. Bom, o de Bel Barra, como eu falei para você, quando eu fui para a Barra da Tijuca, eu tive consciência do que era desigualdade de fato. Então, eu lembro que às 1 da manhã e ver, imagina, todo dia você está lidando com gente que tenha, sei lá, condição de vida e tudo mais, chega na faculdade de carro e você, às vezes, com R$ 20 que você podia estar comendo, você está gastando no ônibus para passar 3 horas. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa para mostrar isso. Só que, assim, eu fiz muito despretensiosamente, porque, como eu te falei, meu celular era muito ruim, tinha pouca memória. Então, eu fui gravando, eu acho que eu podia gravar 1 minuto por dia. Eu fui gravando cada dia 1 minuto. Aí eu gravei primeiro no meu quarto, aí depois gravava, e fui passando tudo pro Drive. Subi tudo pro Drive e fui construindo meio que uma narrativa, mas mesmo sem ter noção nenhuma de direção de audiovisual, de vídeo. E aí, quando eu coloquei no Premiere, tanto que hoje a minha paixão de edição de vídeo é muito grande. Inclusive, eu estou aí fazendo um canal no YouTube chamado Informados, depois o Randy, se quiser, pode também falar um pouco mais sobre isso. Mas, enfim, aí eu formei o de Bel a Barra, e esse de Bel a Barra, ele tem uma música, ele tem batidas que ele mostra esse contraste da Ilha da Gigóia, que fica atrás da minha faculdade, uma ilha linda, com o rio Pavuna, né, que é o rio que desce a água do esgoto e tudo mais. Então, ele mostra esse contraste e deu uma repercussão na faculdade que nem eu imaginava, que foi mostrado no auditório. Então, assim, eu entendi que ali era um papel interessante, até como jornalista, para mostrar essas desigualdades. E só um adendo também que eu faço, até nessa sua fala, com relação aos jornalistas pretos, ao racismo e tudo mais, eu acho que além de estudar e desse discurso, eu acho que tem que se ir também para a prática. O que as redações de jornais podem fazer? Podem fazer ali um trainee, um estágio que remunere essas pessoas, porque como que um jornalista preto, como que um jornalista da favela ele vai se manter? Também, além disso, não lembrar somente dos jornalistas pretos em pautas sobre racismo e em pautas sobre favelas. Eu fico muito incomodado como freelancer, eu envio pautas super interessantes e essas pautas são recusadas e só me procuram no momento que fala de racismo ou de periferia. Isso é super importante, sim, mas eu também tenho outras competências, eu também estou para falar sobre outros assuntos, meus amores. Então, me chama que eu vou. Exatamente. Me chama que eu vou e exatamente. A Ana Maria Gonçalves, ela ressalta muito isso nesse podcast que eu falei, que é o Nós da Imprensa, que é um parceiro essencial assim, de comunicação. Que ela fala, pessoal, tudo bem, eu sou uma jornalista preta, mas eu sei falar de outras coisas. Então você não precisa me chamar para compor uma mesa para falar sobre racismo. Eu posso falar sobre jornalismo literário, porque eu sou escritora. Então, assim, né? Eu acho que vai muito disso, assim, eu concordo com você nesse ponto. Marcos, nós temos 3 últimos minutos, então para eu conseguir salvar essa live, disponibilizar o áudio e tudo mais, a gente caminha para esse final. Antes de me despedir de você, eu só preciso dizer que para encontrar o Marcos, pessoal, nas redes sociais, é pelo @MarcosFurtado, tudo junto, aqui no Instagram, vocês estão vendo ali. O Twitter dele é o Marcos Furtado BR, de Brasil. Então, ele também está lá. No Instagram ativo. Também. No Instagram Marcos também é BR. Marcos Furtado BR nos dois, pessoal.
E agora também procurem o canal Informados. O Marcos ele está com uma nova proposta, um novo projeto, que é o canal Informados, que é uma nova ferramenta de falar sobre notícias no YouTube. O Medium dele também, se você pesquisar Medium, Marcos Furtado tem os textos, tem o portfólio dele, conheçam o trabalho do Marcos. Quem quiser, me chama ele, conversa, a gente vai estar disponível para falar com vocês sobre esse trabalho. E Marcos, eu só posso te agradecer. Eu também agradeço muito, Randy. Eu te desejo sucesso, fiquei muito lisonjeado, assim, agradecido por ter sido o primeiro a ser convidado aqui a falar. E é isso, cara. Eu acho que a gente tem que se ajudar, tem que se, conversar para que esse momento, né, que a gente está vivendo seja um pouco menos atribulado. E é isso, sucesso, cara. Sucesso e um beijo aí para todos. Obrigado pelas mensagens de carinho e sigam o canal Informados lá. Sigam o canal Informados, pessoal. Marcos, não poderia ser diferente. Você é incrível, eu sou seu fã. E é isso, tá? Ó, muito, muito, muito obrigado e a gente se fala. Pessoal, obrigado por ter acompanhado com a gente também. Um beijo para todo mundo. Até semana que vem. Tchau, tchau.